Então, boa noite a todos. A nossa aula de hoje, então, é uma aula reservada para que a gente possa tirar dúvidas em relação ao projeto, né? Vocês têm o template, né? Como a Geisa, a colega que chegou primeiro, falou, muitas vezes a gente tem, mas é diferente quando a gente coloca no papel, né? Então, podem surgir algumas dúvidas. Nós temos nessa disciplina duas turmas, a turma 8 e a turma 9. Na turma 8, eu consegui dar os feedbacks individuais para vocês. Para a turma 9, eu pretendo até sexta-feira, ao meio-dia, dar todos os feedbacks, né? Fazer essa correção amanhã, para que até ao meio-dia de sexta-feira eu consiga, né, que vocês recebam esse feedback. O projeto, ele tem as etapas, né? A gente sabe que essa segunda etapa, ela é uma etapa um pouco diferente da primeira, são outras demandas, mas como as coisas estão conectadas, né? Principalmente em relação ao objetivo geral, objetivo específico, as ações, que depois vão ter a questão dos indicadores, né? Das metas. Então, é importante que vocês atentem, né? Para esse feedback, para essa versão final, tá? Então, eu deixo a palavra com vocês. Eu acho que a Geisa tens uma dúvida, ela pode falar e a gente vai dando sequência aos outros colegas. Agora consegui. Então, na verdade, eu tenho mais de uma dúvida, tá, prof? Eu vou começar com o feedback que eu recebi, né, em relação ao objetivo geral do trabalho. Pelo que eu entendi, assim, ele não está muito claro, está muito amplo, né? E não sei, eu também, aí eu fico um pouco na dúvida, assim, como é que eu consigo restringir, porque a minha ideia era poder pensar em criar um grupo para que pudesse ser feito um diagnóstico técnico, só para socializar com vocês, gente. A minha proposta de projeto é voltado para pensar o sistema de proteção contra cheias, tá? No município de Porto Alegre, considerando que os últimos eventos, né, que nós tivemos, não só aí o ano passado, mas como as chuvas recorrentes e que vem trazendo bastante problema para a cidade. E o que a gente percebe, eu trabalho no DEMAI, não sou da área técnica, né? Eu trabalho com RH, sou psicóloga do DEMAI, então não é minha área de atuação. Mas assim, como cidadã, eu estou pensando muito mais como cidadã até do que como uma servidora do DEMAI. O que a gente fica escutando, né, dos técnicos é abre comporta, fecha a comporta, é o lixo que está entupindo os bueiros. Então, assim, é um negócio que ninguém sabe direito o que que é, por que que é tudo, mas ao mesmo tempo ninguém consegue resolver o problema. Aí a gente tem corpo técnico do DEMAI que fala uma coisa, outros falam outra, a gente tem pessoal do IPH trazendo alguns dados, né, e pesquisas e entendimentos científicos aí. Tem toda a associação que é composta por diversos técnicos, que é a ABS, que também traz em vários seminários e congressos, estudos, né, e coloca a sua opinião também. Então, a minha proposta era poder fazer um projeto com vistas que um grupo de trabalho pudesse ter um diagnóstico realmente, em termos técnicos, científicos ali, e pudesse fazer uma entrega de um projeto para a cidade, levantando as principais causas, né? Então, a partir do diagnóstico, poder trazer as causas e poder fazer, então, projetos voltados realmente a sanar isso, ou mitigar, pelo menos, essa condição. E aí eu acho que eu não consegui deixar muito bem isso escrito no meu objetivo geral, assim. E aí, não sei, fiquei pensando nisso, assim, como simplificar esse objetivo e deixar ele mais claro, sabe? É que, como são muitas coisas, né, que tu pretende, no final das contas, é um problema complexo, né? Então, quando a gente está trabalhando com problemas complexos, a gente tem que tentar pensar. Depois eu até fiquei pensando, ela tem que propor também um cronograma, né?
para que isso seja elaborado lá numa outra etapa. Então, assim, o que para mim às vezes incomoda, e talvez tenha sido esse o problema do objetivo, é muitas vezes utilizar essa questão de eficiente e eficaz, sabe? Então, Tá. né, propor o teu objetivo geral, né, é tornar eficiente e eficaz o sistema de proteção de cheias de Porto Alegre, né? Como não tem muito claro nem ainda o que é o diagnóstico, né? De que, de fato, qual é as causas do problema. Então, é muito difícil a gente depois pensar em como quantificar, como mensurar se o sistema de proteção de cheias é eficiente e eficaz. Então, tu tem que ter muito claro para ti o que tu está querendo dizer, né, dentro na administração pública, com eficiente e eficaz, né? Então, é um sistema de cheia um sistema de cheia mais barato? Isso ele está sendo eficiente? É um sistema de cheias que custa menos para a administração pública? Entende? Quando eu falo que ele está amplo, ele está muito vago, é nesse sentido. É que essa qualificação, quando a gente usa na administração pública, ela né, tem tanto uma discussão teórica sobre o significado de eficiente, eficaz e efetivo, né? Que vocês já devem ter trabalhado isso em outras disciplinas. E também essa dificuldade da gente pensar, de fato, o que é isso dentro do teu objeto de intervenção, né? Então, talvez o grande objeto do teu trabalho é fazer esse diagnóstico. Diagnóstico. Aham. Né? Então é propor, então o resultado do teu trabalho, como, né, agora na tua fala fica mais claro ainda, que nem as equipes técnicas têm muito claro sobre qual é o problema, o teu projeto pode estar delimitado em propor esse, né, em apresentar um diagnóstico do sistema de cheias. Ok, aí tu consegue mensurar dentro de um prazo razoável, né, de 12 meses, enfim, não sei qual vai ser o tempo que tu pensa na execução do projeto. Mas é como que tu trabalharia a coordenação dessas equipes internas para o DEMAI, aí tu pensa nos passos e no cronograma a partir desse diagnóstico. Então, se tu conseguir isso, tu já avança muito em termos, pelo que eu entendi, de coordenação da equipe dentro do departamento. Entendi. Então não é pobre fazer só o diagnóstico. Porque Não, não é. e tu deve ter visto ali pelos objetivos específicos, né? E as ações, que a proposta era a etapa um, esse diagnóstico, com são 4 ações ali, e aí depois já pensar em projetos de intervenção a partir das principais causas diagnósticas. Então, dá para ficar só ali no nível do diagnóstico mesmo. Isso, tu pode ficar no nível do diagnóstico, né? Porque me parece ser um problema complexo e um problema que, se eu for pensar na intervenção, é uma intervenção que vai demandar projetos de engenharia, projetos de Isso. manutenção, projeto, né? São tantos Sim. outros projetos, e a gente sabe, por exemplo, que executar um projeto na área pública, até fazer um processo licitatório para ver, é complexo, né? Então, eu acho que se tu trabalhasse nessa questão de coordenação dos departamentos, de levantamento de dados, sabe? Olhar tudo que tu precisa para ter um diagnóstico robusto, quais são as equipes, quais são os departamentos que precisam estar envolvidos, né? Como tu tem esse conhecimento, eu acho que fica fácil, assim, ampliar o número de pessoas que vão trabalhar na realização desse diagnóstico para depois as equipes, aí sim, pensar em intervenção, né? Mas eu acho que se tu pensar dentro de um período, né, pela dimensão que foi, né, as cheias em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, enfim, a gente precisa de um tempo também para esse diagnóstico. Tá. Essa era uma dúvida. Então, eu achei que ia ser muito pouco fazer só o diagnóstico. Eu tinha lido no roteiro que uma das propostas poderia ser o diagnóstico, né? Uhum, uhum. Mas ok, tá. Essa era uma dúvida. A minha outra dúvida, prof, eu assisti, tá, a conferência, a primeira, mas eu vou te dizer que eu segui na dúvida, aquela que eu botei no fórum, tá? Das metas e Sobre indicadores. meta indicador. Ai, meu Deus, isso é difícil para mim.
Eu acho, sei lá, o pessoal da área mais exata talvez seja mais claro. Mas para mim ainda é difícil. E aí eu ali dentro das ações já estava fazendo, que é o item 8, né? Pensando assim nas metas e nos indicadores, mas assim, sempre ficava sempre, com dúvida, né? Sim. Até, deixa eu até pegar aqui o meu quadrinho já das metas e indicadores. Por exemplo, deixa eu ver se eu de repente estou conseguindo entender um pouco melhor. Eu coloquei Tá. lá, né, pegar o que eu tinha até então, meu objetivo específico lá, diagnosticar as causas principais que dificultam a drenagem das águas pluviais no município de Porto Alegre. Aí a primeira ação seria criar um grupo de trabalho representativo com cada componente das organizações, né, que daí eu cito ali. Aí a meta que eu coloquei para essa ação de criar o grupo, indicação de representantes, ao menos um titular e um suplente de cada órgão ou entidade para compor o grupo de trabalho. Isso está Uhum. certo como meta? Um suplente a indicação de um representante de Titular. cada uma dessas instituições, tá? Isso Pode seria a ser meta. meta, E o meu indicador parece assim: isso aconteceu, qual é o indicador que eu vou ter? Eu botei publicação em diário oficial do município do grupo de trabalho. Porque se não tiver os indicados, eu não tenho como publicar, né? tá? Assim, aí é um problema, tá? Porque assim, se a Tá. meta é um indicador indicado, a meta é um indicador, um representante indicado para a comissão, aí o indicador é representante indicado. Ah, Entende? O indicador é o critério que tu vai usar para mensurar a meta. hum, tá. Então, por exemplo, tu pode criar mais de uma meta. Aí tu pode criar a meta de grupo criado, e aí sim o indicador é publicação Tá, realizada. tá. Entende? Para essa mesma meta, tu pode estabelecer, essa mesma ação, tu pode estabelecer dois indicadores. Um relacionado à Entendi. indicação, e aí o indicador vai ser o representante indicado, esse vai ser o indicador. E quando tu tá Uhum, falando do grupo de trabalho criado, e aí sim tu pode colocar como indicador a publicação do grupo. tá. Que aí a meta é publicar, né? Publicar o grupo de trabalho, efetivar o grupo de trabalho, oficializar o grupo de trabalho, né? Aí o que é importante nessas metas, pessoal, que são metas, eu diria, mais processuais, tá? Do que meta de resultado. É vocês colocarem uma data. Então, olha para o cronograma e coloca assim: olha, a meta é até, a gente está agora em janeiro, até abril, que esse grupo seja criado. Então, a meta é grupo criado até abril de 2025. Indica, né, a meta lá, um indicado até 31 de março de 25. Então, tu vai ter as indicações e em abril tu vai publicar no diário. Né? Então, essas questões assim que. E aí, Tá. indicador de resultado, né? Eu vou pegar um exemplo de um de vocês, eu não me lembro quem. Mas, por exemplo, eu tenho uma população definida de moradores de rua e o meu projeto ele vai ser direcionado para capacitar moradores de rua para inclusão produtiva, tá? E aí eu tenho lá como meta capacitar 200 moradores de rua. Então a minha meta é 200 moradores de rua. Qual que é o meu indicador? Número de moradores de rua capacitado. Então a meta sempre vai ser o que eu estou buscando. E o indicador é a unidade de medida que eu vou estar utilizando para avaliar a minha meta. Né? No caso de eu quero reduzir o número de evasão escolar, né? Então, eu tenho uma evasão de 50%
de alunos aqui. A minha meta é que a evasão seja só de 20%. Então, qual que é o indicador? O indicador é a evasão. Né? Então, a meta é... Aí eu tenho... A meta eu vou mensurar algo, né? Eu vou quantificar algo, eu vou definir um instrumento, né, que eu vou atingir. E o indicador vai ser com que medida que eu vou avaliar aquela meta. Às vezes é mais fácil pensar primeiro no indicador e depois na meta, né? Do que primeiro na meta e depois no indicador, né? Então, às vezes é pensar, que informação que eu tenho, né? Eu tenho acesso a que dado que eu tenho disponível no meu sistema da organização que eu trabalho. Eu tenho o número de alunos que terminaram a disciplina, eu tenho o número de alunos que se matricularam, sabe? Então, eu vou pensar nos indicadores que eu tenho para depois estabelecer as metas que eu posso medir a partir dos dados que eu vou ter. Então, às vezes é mais fácil pensar no indicador do que pensar especificamente na meta. E aí a meta eu vou trabalhar a posterior. Ficou mais claro, Geisa? Ficou, tem um só assim que eu fico pensando, aquele quando trata índice de tal coisa. Normalmente esse é o indicador que está relacionado a uma meta percentual, é isso? Isso, Tá. isso. Que é o índice, que é esse índice de mortalidade infantil, índice de evasão, esses mais comuns que a gente já tem bem consolidado, né? A gente tem duas áreas que são bem consolidadas em termos de indicadores. A saúde, por conta, né, de todos os dados que eles dispõem, então é muito tranquilo fazer indicador na área de saúde e na área de educação, né? Porque a gente tem as pesquisas, os censos, então são duas áreas que a gente consegue ter muitos indicadores. Agora, áreas menos reguladas, né? Como né, a gente pode pensar a própria questão ambiental, assim, não é tão regulado. Até alguma coisa já tem algumas coisas reguladas, mas, né? Estão mais relacionadas ao município. Tem ou não tem um plano de prevenção, né? Então, é mais sim ou não, mas pode ser um indicador também, né? Quando a gente olha para essas áreas, turismo, cultura, que são áreas que não têm políticas públicas tão reguladas, aí é mais difícil a gente ter esses indicadores consolidados, né? Então, quando vocês quiserem olhar assim indicadores, é bem legal olhar saúde e educação, assim. Aí dá para ver bem como que os municípios são avaliados em termos de políticas públicas. Tá. E por fim, a minha última dúvida é a respeito da questão da metodologia. A Uhum. metodologia, ela tá tanto no item 7 quanto no item 9 Tá. ali do roteiro. Se tu pudesse explicar assim, o que que é para ir no descritivo, né? Na parte descritiva do item 7 e depois lá no item 9. Tá, só vou abrir o roteiro aqui já. Um é uma metodologia vinculada ali à ação e a outra é metodologia de trabalho, mas ele vai falando também que é para explicitar um pouco mais a ação, daí eu fiquei um pouco confusa. Tá. Objetivos, metas, indicadores. No 7. Tá, no 9. No 7, né? Tu falou. Aqui é mais apresentar o corpo técnico, né? Aqui, na verdade, é importante falar de que forma vai ser construído, nessa o 7, tá? De que forma que vai ser pensado, se vão ter sistemáticas em que os sujeitos beneficiados, por exemplo, vão poder participar da construção do projeto,
né? Como que vai se dar essa relação da dinâmica de participação dos sujeitos que são foco do projeto na questão do trabalho. E também, né, esse é um dos aspectos, e o outro, detalhar como que vai ser a participação do corpo técnico da entidade que vai participar do projeto. Tá? Então, se vai Isso é no ter 7, prof. No 7. 7. Isso, Ah, no tá. Eu 7. achei que isso era no 9. Tá, no 9, quadro de metas. Aqui, na verdade, é pensar como que vai ser feito a questão de execução mesmo. Então, pensa assim, a questão do diagnóstico, né? Vão ser feitos dentro do grupo de trabalho, vão ser feitos subgrupos de trabalho. Eu vou fazer uma oficina para levantamento de problemas em que vão participar todos do grupo. Depois, numa segunda etapa, vai ser feita uma, uma divisão de tarefas em que cada departamento do DEMAI vai ficar responsável por isso, isso e isso, entende? Então, aqui é o detalhamento de como que vão ser feitas as ações. Um curso de capacitação, vai ser feito um curso de capacitação para explicitar como que funciona o atual sistema de proteção de cheias. Estou dando exemplos, assim, pensando no teu projeto, tá? Uhum. Então, aqui tu vai pensar assim, eu vou trabalhar com esse diagnóstico durante 6 meses. Dentro desses 6 meses, eu vou fazer reuniões que vão ser a cada 15 dias, e aí e ele vai estar organizado em 3 momentos chaves, sabe? E aí tu vai apresentar quais vão ser os momentos chaves. Então, para cada ação, tu pode descrever na metodologia como que tu vai organizar o trabalho das equipes. Digamos que na parte 7 ele é mais conceitual, e aqui é mais operacional na parte 9, e mais detalhado. Para relacionar o diagnóstico, eu vou ter que, porque né, no teu caso, tu vai reunir equipes que não fazem parte somente do DEMAI, né? Então, como equalizar a informação de todos os participantes desse grupo? Será que não vai ter que ter, tipo, algum momento de capacitação, de socialização, né, de conhecimentos de diversos, da área técnica para as demais pessoas que participam do diagnóstico, das pessoas que são externas? Então, não sei, assim, eu acho que a gente pode pensar várias formas, né? Cursos, assim, quando são projetos voltados para cursos de capacitação, que tem muitos, né? Aí a gente pode imaginar, as oficinas vão durar quanto tempo, vão ser oficinas de 2 horas, vão contar com metodologias ativas, eu vou trazer alguém que seja especializado em Lego para trabalhar a comunicação. Não sei se vocês conhecem as metodologias do Lego Serious Play. Não conhecem? Já ouviram falar? Já. É uma metodologia que usa Legos para melhorar a comunicação entre os sujeitos. Então, é nesse nível de detalhe que eu estou falando que Tá. é o 9, tá? O item 9. Que aí vocês vão dizer como que vocês vão organizar essas ações e como que esse projeto vai ser implementado de forma operacional. Agora entendi. Obrigada. Certo. Eram essas as minhas dúvidas. Dúvidas. Não, foram ótimas, assim, já ajudou bastante a guiar. Mais alguém, pessoal? Silvana, Fernanda, Ana Paula, Marcelo. Eu quero perguntar assim, prof. A senhora sugeriu aumentar os objetivos, a quantidade de objetivos específicos. Seria então para contemplar mais as ações do empregado que ficar encarregado do projeto, para que elas apareçam mais ali? Seria isso?
Só deixa Que eu elas, verificar aqui. que elas É a aparecessem, Silvana, né? isso, para elas aparecerem mais no quadro, resumo ali, seria isso, e depois lá nos indicadores. Mas essa pessoa vai fazer os estudos, vai compor Não, é onde que a gente... assim, ó, o que que acontece? Eu achei que o teu objetivo específico, né, ele tá, porque assim, o objetivo geral só para explicar para tu, o objetivo geral do trabalho dela é promover o descarte correto dos resíduos nas unidades dos Correios, tá? Então, ele também, né, assim como o da Geisa, ele está muito amplo no sentido de o objetivo geral ele é grande, né? E aí, o que, que a gente precisa? A gente precisa desmiuçar melhor os objetivos específicos, porque o primeiro objetivo específico é aumentar o volume de materiais encaminhados para reciclagem. Mas eu acho que o primeiro objetivo deveria ser promover as oficinas de capacitação. E esse ser um dos grandes objetivos específicos teu. Entende, Silvana? Uhum. Porque a principal metodologia de trabalho para te aumentar o número de resíduos reciclados aqui são as oficinas, né? Sim. Então eu acho que isso está central no teu trabalho e não aparece nos teus objetivos específicos, Uhum. né? Ele está como ação e eu acho que ele tem que estar como objetivo, Tá. tá? Uhum. Tá, ok, então vou mexer ali para Porque passar. aqui tu pode, por exemplo, esse é um trabalho que ele tem. Quando eu separo, tá? Porque o que acontece? Tu colocou tudo junto, tá? Tu colocou o aumentar o volume de, de aumentar o volume de materiais encaminhados para reciclagem. Tu botou a atividade dele, a ação dele, né, é realizar o treinamento. Eu acho que não, eu acho que especificamente tem que ter um objetivo específico que está falando dos cursos, e aí a ação tu pode deixar essa divisão que tu fizeste na atividade, na ação, mas para outro objetivo, que é realizar essas capacitações, porque aí depois tu vai ter indicadores que é número de servidores e terceirizados que participam dos cursos. E Uhum. a meta é quantos servidores, né? Sei lá, 50% dos servidores de tantas unidades participar, entende? Uhum. Então facilita quando tu especifica, facilita tu criar indicador, porque esse objetivo aqui, que é aumentar o volume de materiais encaminhados, tu tem um indicador que é o volume né, o volume de material encaminhado. Tu consegue fazer mensurar isso. E aí, Uhum. para esse objetivo, tu tem outro indicador Uhum. e outra meta. Uhum. Tá. Mas então, o promover a capacitação, ao aumentar o volume, eu deveria manter ele como objetivo específico ou coloco o promover a capacitação no lugar dele? Eu colocaria promover a capacitação no lugar dele, e Uhum. esse de aumentar, tu pode até deixar, mas aí tu pode criar outras ações, como por exemplo, fazer uma campanha, promover Uhum. uma campanha de divulgação interna para incentivar a reciclagem, distribuir algum material interno, tu pode criar outras ações para esse objetivo e não a capacitação. Tá. Né? Uhum. Tipo, tu pode. Se o teu objetivo é aumentar o volume, não é só a capacitação é o primeiro passo. Um Uhum. outro objetivo pode ser, né, melhorar a estratégia de comunicação. Eu não sei, assim, na escola de administração, em todos os banheiros, em vários espaços, a gente tem cartazes indicando. Não sei se isso acontece no correio também. Tem, tem, mas é que assim, ó.
o que que acontece? Até se separa o lixo corretamente, mas tem que melhorar isso, porque assim, ó, as embalagens, o pessoal não sabe se lava ou não lava, sabe, umas coisas Uhum, assim. E o pessoal da limpeza também se perde um pouco. E depois quando isso vai para só tem 2 unidades grandes que têm contrato com empresa para específica, que eles vêm captar o lixo orgânico e encaminhar para tratam o descarte. Todas as outras unidades, elas vão para a coleta da prefeitura. uhum, E então, simplesmente o pessoal da limpeza pega o saquinho e bota lá na cestinha, na frente da unidade lá, se é um CDD lá no interior do estado, o dia que o caminhão do lixo passa ali na frente. E a gente já, assim, pela sondagem que se fez, tem muitas trabalhadoras da limpeza que não estão usando o saquinho correto, que eles têm cores diferentes, tá? Não se sabe o volume que está sendo encaminhado, não se sabe as cidades que têm coleta seletiva. Então, assim, tem várias coisas que podem e devem melhorar, né? nesse, uhum. nesse É, processo por, aí. isso, por exemplo, assim, mapear as cidades pode ser um outro objetivo, né? Mapear os sistemas de reciclagem nas cidades aqui do Rio Grande do Sul. Então, assim, tem várias coisas que, pela tua fala, deveriam ser feitas para aumentar esse volume, entende? Esse volume é uma consequência de uma série de outros objetivos. Inclusive, ele tem que estar mais no final, né? Então, tu pode, por exemplo, escolher 4 objetivos e aí colocar ele como terceiro, né? Uhum, Então, essa questão do mapeamento, desse diagnóstico das cidades, da questão da reciclagem, é importante, né? Realizar um diagnóstico para que a gente possa planejar melhor essa coleta dentro dos correios, entende? uhum, entendi. Então, eu acho que daria para acrescentar aí uma série de objetivos específicos e que vão repercutir em termos de ação para te conseguir atingir o teu objetivo geral, que é amplo, entende? Então, tem Uhum, que pensar na questão da divulgação, tem que pensar na capacitação, tem que pensar no diagnóstico, uhum, tá. realizar mapeamento, né? E aí, isso, tu conseguindo fazer, tu vai ter mais claro quais vão ser as ações e depois mais claro ainda quais vão ser os indicadores. Uhum, Porque essa questão da quantidade de resíduos, tu vai ter que mapear pelo volume, né, descartado de forma correta, o que não foi reaproveitado, se tu tiver esse dado, como mensurar esse dado, né? uhum. E se não tiver, colocar ele como ação, né? Fazer Isso, fazer isso, ele, fazer os relatórios, né? Os controles dos isso, descartes. isso pode ser uma ação dentro desse objetivo também, se tu Uhum. não tiver informação. Hoje a gente não tem essa informação. Pois é. Mas era uma informação super importante, né? Do que foi Uhum, de fato reciclado, o que não foi, enfim. uhum, Essa questão do diagnóstico que tu falou também, de quais são as unidades, as cidades que têm, né? Será que não seria melhor pensar num sistema em que no próprio município utilizasse o seu sistema de reciclagem, e não de forma centralizada? Isso, né, ecologicamente pensando na questão do carbono, do transporte desse material, não seria melhor, né? Então, acho que tem uma série de coisas que poderiam ser feitas para melhorar esse sistema, tá. Uhum. Ok, certo? ok. Vou detalhar ali, então, vou dar uma ampliada. Isso, maravilha. Tens Uhum. mais alguma dúvida? Essa parte, Oi, professora, Ana. Camila, boa noite. Essa parte Oi, tudo de bem, Ana? tudo bem. Essa semana eu fiquei um pouco cansada, que eu fiz até sexta-feira, terminei de fazer uns cursos do trabalho, né? Aí sábado e domingo eu peguei para fazer o projeto. Essa parte desse item 3 de apresentação da entidade proponente,
que tem que, eu entendi um pouco, que tem que relatar o histórico, a natureza, como é uma parceria, que nem eu quero fazer uma parceria da Secretaria do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que é junto com a Ah, Secretaria de Pessoas com Deficiência, para fazer os cursos de capacitação profissional, né, para as pessoas que moram em comunidades carentes, os PCDs que uhum. moram em comunidades carentes, né, adolescentes, jovens e adultos. Essa apresentação esse tem três, apresentação da entidade proponente, eu tenho que fazer, eu posso fazer do órgão público ou eu tenho que fazer das empresas também? Porque como eu coloquei empresas nacionais e multinacionais de grande porte, Uhum. então fiquei em dúvida se eu falei assim, será que eu falo só da secretaria? Porque vai envolver várias empresas, então não sei se eu posso colocar algumas ou se eu coloco só a parte da secretaria, que é do governo federal. Na verdade, assim, eu entendo o teu trabalho que quem está propondo é o governo federal. E aí ele vai buscar essa parceria, esse financiamento com essas empresas. Então, na verdade, essas empresas elas vão ser parceiros. Então, o foco é tu apresentar as ações da secretaria. Eu entendi dessa forma o teu projeto. Ah, sim. Não, não, a parceria seria seria não o governo fornecer a parte financeira. As empresas fazeriam essa parceria e elas, em contrapartida, elas ganhariam descontos em impostos, isenção de 5 anos em imposto municipal e os impostos federais, eles teriam desconto em 5 anos também, 50%. Mas Seria quem propõe, né, ainda mais uma questão de que tá. A gente pode pensar nos projetos da área de cultura, né? Me parece ser um pouco parecido, né? Porque não sei se vocês sabem como é que é o sistema, o funcionamento da Lei Rouanet, né? Conhecem? Não? não. A Lei Rouanet ela funciona o seguinte: eu vou ter lá o proponente do projeto, então geralmente é uma instituição cultural, então digamos um grupo de teatro, ele quer obter recurso, né, via Lei Rouanet, então ele vai propor esse projeto e aí ele vai obter o aval que pode e se enquadra na Lei Rouanet. E aí vai ter o financiador, que é uma empresa. E aí essa empresa, ao ser financiadora do projeto, né, ela vai financiar e ganhar isenção tributária a partir, né, do valor que ela investiu em cultura. Então é mais ou menos isso que funciona. O Estado deixa de arrecadar aquele recurso, tá? E ele passa ele dá essa isenção para a empresa que investiu em cultura. Então é uma forma indireta de chegar a esse subsídio, né? Então, se vocês estão escutando um choro, é minha filha, tá? Ela tem 1 ano e 1 mês, então tá tudo certo. E aí, o que que acontece? Ele é nesse sistema, é um pouco parecido conforme eu expliquei, ou não? Porque a parte do financeiro, as empresas iam ministrar os cursos nas próprias empresas, aí no final do curso, as próprias empresas iam fornecer um estágio de 4 ou 6 horas, né, para Uhum. os alunos que terminassem o curso de capacitação profissional. Essa parte de meta e indicador, eu entendi, eu falei assim, eu pensei que eu li uma vez, duas, três, agora, como você explicou, eu entendi. A meta Ah, fez certo, a minha parte era mais esse três mesmo, que eu estava com dúvida. mas eu vejo se a proposta ela vem de um órgão do governo, até porque somente o governo pode né, conceder isenções, né, por meio de leis. Então eu entendo que a instituição que tu tem que apresentar é a instituição pública que está propondo o projeto. Ah, tá, entendi então. Era isso que eu fiquei em dúvida. Eu falei, será que para colocar a instituição pública, as empresas ou só a instituição? Então tá bom, então. Era isso que eu Porque tinha mais, dúvida. tu não vai conseguir identificar na proposição do teu projeto todas as empresas que vão participar, né? Então tu pode
sugerir, mas não vai conseguir identificar todas. Então, é a instituição pública que propõe, Tá bom, então, obrigada. certo? Mais alguma dúvida, Marcelo, Fernanda? Acho que eu não li o trabalho de vocês ainda, né? Oi, boa noite. Oi, boa Tudo bem? noite. Tudo bem? Tudo. Não, acho que não. Primeiro, eu não sei se tu tá dando feedback por e-mail, alguma coisa assim? Não, isso, tu deve ser da turma 9, tá? Eu consegui dar o feedback até hoje para a turma 8. Então, Ah, tá, né, eu li todos os trabalhos da turma 8 e dei o tá. feedback. Então, até sexta-feira, ao meio-dia, eu dou da turma 9. E aí vocês já vão ter o feedback. É que eu não consegui, de fato, fazer Não, todos. A minha ideia era ter certo? conseguido, mas não deu. Não, imagina, sem problema nenhum. Não, porque eu achei que talvez pudesse ter enviado por e-mail, alguma coisa, ter dado algum problema. Mas Isso, vai ser o enviado meu, por e-mail, tá? tá, beleza. Não, a minha turma é a turma nova, a que iniciou há Ah, pouco tá, tempo. turma 9. E eu fiz um projeto também, até conversei ali que, tipo, foi meio na correria, assim, né? Porque ficou relativamente curto e tudo, né? Nessa época também. Mas eu aguardo o feedback para ter uma noção. Eu também fiquei um pouco em dúvida, mas acho que agora já com o que tu falou aí para as colegas, ficou um pouco mais claro, né? A dúvida que eu sempre tenho, a questão dos objetivos específicos e ações, né? Porque para mim eles são muito parecidos, assim, né? Pensando do ponto de vista do que fazer e o que o objetivo específico quer, né? Gerar de informação, assim. Mas eu tentei fazer ali, claro, depois eu fico no aguardo do teu retorno para ver se eu estou mais ou menos no caminho e qualquer coisa a gente vai ajustando aí ao longo dos próximos dias, sem problema. Assim, grande parte dos trabalhos, o que eu identifiquei da turma 8, né, foi a questão dos objetivos mesmo, sabe? Isso é bem determinante para o projeto, porque aí isso vai definir quais são, né, os objetivos específicos, o geral, como que isso vai se desmembrar em ações e depois metas e indicadores. Então a gente tem que pensar como que os objetivos específicos, eles têm muito a ver com os passos que eu tenho que seguir para atingir o objetivo geral. Sim. Né? Então, quais são as etapas que eu tenho que cumprir? Mas as etapas não especificamente em ações, né? Porque, por exemplo, eu posso pensar neles muito próximos, como, por exemplo, promover capacitação de servidores. Esse é um objetivo geral. Agora, a ação é realizar 5 turmas né, de capacitação pelo uso Aham. do Moodle, né? Entende? Então, eles Sim. são parecidos, né? Aham. Eu entendo essa Sim, sim. tua dúvida. Eles são parecidos, mas digamos que na ação eu tenho um maior grau de detalhamento. Sim, E sim. é na ação que eu vou conseguir definir depois, né, quais são as minhas metas e os meus indicadores. Tá. Eu vi que acho que não era obrigatório colocar já os indicadores, né, e tal ali. Uhum. Mas no fim eu peguei aquela tabelinha ali, eu detalhei, já incluí isso também. Também fiquei um pouco na dúvida em relação a indicadores, mas depois consegui, acho que, entender a questão de que realmente indicador é número de pessoas envolvidas, ou sei lá, Isso, algo relacionado com isso, né? E a meta isso, é 80% das pessoas entrevistadas ou isso. 90% do público-alvo, sei lá, atingido de alguma maneira. Aí depende do que cada um vai fazer assim. Mas tá bem, acho que tá tudo bem. Eu vou ficar no aguardo depois do teu parecer ali, né, das sugestões ou Isso. ajustes aí, para até domingo que vem tem que terminar, né? Isso, até esse Bora. domingo, né? É isso. Próximo domingo agora a gente tem que terminar. Vamos lá, vai dar Isso, certo. até sexta-feira de meio-dia eu passo ela encaminha para vocês por e-mail, tá? Porque a gente está sem Moodle. Ela vai encaminhar para vocês o feedback ali da turma 9. Tá bem, perfeito. Tudo certo. Obrigado. Tudo certo. Fernanda, tu tens alguma dúvida? Acho que só falta a Fernanda, né? Oi, prof. Então, Oi, por hora não. Eu acho que depois do feedback tá. seu, assim, de reler o que eu fiz, é que talvez surjam algumas questões aí e tal. Mas foi bom eu ter
assistido e tal, a live aqui com os meus colegas, porque já tive outras ideias para melhorar o meu texto e tal. Então, né? Usando o exemplo Ai, dos que outros bom. aí, eu vou melhorar o meu trabalho. Então, por hora é isso. Obrigada. Certo. Pessoal, assim, realmente, assim, como a Geisa falou no início, é só fazendo que a gente começa a ter dúvida, né? Então, quando a gente tenta abstrair e ler o roteiro e colocar em prática e pensar na ação que vocês estão propondo, né, no projeto que vocês estão propondo, é que surgem as dúvidas. Pode acontecer, no feedback da turma 9 ter mais dúvidas, né? Então, usem o recurso do e-mail, que aí a Marisa ela me manda e eu respondo, né? Tento responder o mais rápido possível as dúvidas de vocês. Então não fiquem com dúvidas, tá? Mandem ali por e-mail que a gente ajuda vocês nessa finalização da disciplina. Tá? Mais alguma questão? Prof, faltou a Angélica. Ai, faltou a Angélica, desculpa. Não tô vendo ela aqui. Oi, eu não sei se Oi. meu vídeo tá. Sim, Meu consigo áudio tá ouvir. ok? Tá. Aham. Tá. Não, quanto ao feedback, assim, eu só peço desculpas de não ter entregado ele meio ele capenga ali naquela parte da tabela, assim, a tabela do, né, do objetivo específico, de vincular cada objetivo específico a cada uma das ações ali, para ficar bem claro ali que a ação é um jeito de atingir aquele objetivo específico, né? Então, cada um fica vinculado. Aquilo ali para mim foi muito didático também, assim, então eu só não fiz mesmo por causa do tempo, porque ele ficou, né, a descrição do objeto ele ficou bem comprida do problema, então eu entreguei às 12h50, às 11h59 mesmo, por isso que ficou aquela parte ali, ficou capenga, tá? Então peço desculpas. Mas agora a gente entregando na segunda fase, a gente entrega ele inteiro, né? A gente não vai entregar só a segunda Isso. parte, né? Isso, coloquem tudo num documento, né? Até Tá. porque vai ter essas fases que vocês vão, alguns, né, rever os objetivos e tal, né? Eu tenho essa sistemática de trabalho, é comum, tá? Eu trabalho muito nas disciplinas de projetos de trabalho de conclusão dos alunos, e eu sempre falo para os alunos assim que o trabalho, a construção de qualquer projeto, ele é sempre processual, sabe? Então, a gente lê, dá o feedback, e aí sempre a gente pode melhorar um pouquinho as partes anteriores, né? A gente sabe que isso não é uma obrigatoriedade, mas quem puder fazer, complementar, como é o teu caso, né, Angélica? Mas eu acho muito legal que o teu trabalho, ele trouxe uma descrição bem interessante, quero que eu acho que ajuda bastante ali a pergunta que a Geisa fez no início da aula, que tu fez bem detalhado a parte da metodologia, né? Que tu vai propor, né, um encontro, esse encontro vai demorar 2 horas, quando vai ser realizado, né? Aí tu colocou quando que vai ser realizado, quem vai ser o facilitador e quais vão ser os tópicos que vão ser trabalhados nesse primeiro encontro. E tu fez isso para os outros encontros, sabe? Então, eu acho que isso é um detalhamento bem legal da metodologia, sabe? Que quem está pensando em trabalhar com capacitação, com oficina, né, é importante que faça esse detalhamento, porque quando a gente olha para o projeto da Angélica, a gente tem esse grau de detalhamento que uma pessoa que não fosse Angélica, né, poderia replicar esse projeto. Né? Ela faz um projeto de capacitação para novos servidores, e eu até coloquei no meu comentário assim, esse projeto poderia ser replicado na minha unidade, né? Em qualquer outra unidade da universidade, justamente por isso, porque ele está tão detalhado que a gente consegue replicar, sabe? Então eu consigo imaginar, né, e pensar nos conteúdos que ela está imaginando, justamente porque ela diz ali, ó, que vai participar daquela primeira oficina, quem vai participar da segunda oficina, e qual vai ser a programação de cada uma dessas oficinas, sabe? Então, eu acho que, assim, obviamente que tem questões, né, que é mais difícil de ter esse grau de detalhamento, mas no caso de curso de capacitação é possível, sim, a gente prever tudo que vai ser feito em cada um dos encontros, e é isso que a gente espera da metodologia. Certo? Tá. Para mim era isso. E a questão dos indicadores também, a leitura, o texto, ele é bem
Ele é bem didático, assim, eu gostei. E também, bom, a minha história de URGS, assim, quando eu entrei na URGS há 15 anos atrás, a URGS estava se debatendo com a implementação da avaliação de desempenho para técnicos, que era uma obrigatoriedade do plano de carreira, né? E desde então, só que, assim, implementar a avaliação de desempenho obrigatoriamente, e a universidade sequer falava em planejamento. Então, desde então, o planejamento passou a ser um problema muito sério. E me acompanhou depois das exigências do TCU, de que a administração central, pelo menos os órgãos da administração central, sempre fizessem o seu planejamento anual, aprendessem a definir metas, indicadores, né? Isso assim, me acompanhou a vida inteira. E agora, eu chegando saí da administração central, voltei para uma unidade, trabalhando com gestão de pessoas, a unidade decide fazer o seu primeiro plano estratégico de unidade, que antes, né, era só a administração central que fazia, agora as unidades estão começando a fazer com o apoio da Proplan. Então, eu caí de novo, né, o assunto sempre retorna para mim, então, assim, algo que é uma tecla que tem batido, assim, na minha trajetória, há bastante tempo. E esse material todo, esse roteiro, ele ajudou assim agora a consolidar o entendimento de uma maneira muito didática. Assim, para mim foi uma grata, assim, foi muito gratificante assim, me encontrar com esse material, aqui o roteiro simplificado, a apostila do Segov, então, que eu não conhecia. Então, muito legal mesmo. Assim, foi para mim, eu agradeço muito. O roteiro ele foi elaborado pelo nosso vice-reitor, né? E a metodologia, o PDI da URGS foi elaborado pela Angela Brodbeck, que era de vocês aí, ela já se Angela aposentou Broadbeck, agora, né? ela já se aposentou. Então, isso, e a URGS vem mantendo a metodologia de planejamento do órgão, né? Tanto o planejamento anual, que é mais operacional, quanto o planejamento estratégico, planos de gestão, com base nessa metodologia, né? Na mesma metodologia que a Angela trazia já lá desde o PDI. Então, é algo que a gente vem recorrentemente, a gente que tem inserção em gestão, assim, acaba tendo que vivenciar. E assim, esse conteúdo, tanto de metas quanto indicadores, ele é presente como a Angélica trouxe, na questão do planejamento estratégico, ele é presente na gestão de projetos, ele é presente no orçamento que vocês viram, né? A turma 8 acabou de ver com o Diogo. Então, assim, são conteúdos que eles são transversais, né, de outras disciplinas e que tá muito nessa questão da gestão, né? Então é importante que a gente veja isso e que faça esse exercício, porque assim, eu já participei de alguns projetos na área de orçamento, na qual as prefeituras, assim, elas têm muita dificuldade de ter pessoa capacitada para elaboração lá do PPA, né, que é o planejamento da prefeitura, pessoas capacitadas nas secretarias para a construção desses indicadores, né, da construção dessas metas. Então, assim, é um vazio muito grande na administração pública que tem um espaço para trabalho bem importante, assim, quem consegue, quem se interessa para essa área de indicadores e metas, assim. Então, eu acho que essa é uma oportunidade bem importante no projeto da gente fazer esse exercício de construção, sabe? Então, é bem legal. Mas eu acho que é isso, então, pessoal. Qualquer dúvidas, podem me contatar, tá? Por e-mail, né, através da Marisa, e aí eu vou dando os feedbacks. Depois, vocês finalizando o projeto, eu também faço um feedback final, tá? Com a nota e com a avaliação qualitativa. Certo? Ok, muito obrigada. Tá, boa noite a todos. Boa noite, obrigada, Boa noite. professora. Boa noite, Obrigada, pessoal. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite.